Olá, tudo bem? Tempo que eu não falo com você, né? Tempo que eu não faço um vídeo, muito tempo, né? Mas hoje eu me senti inspirado e senti a vontade de falar. Tô sentindo, né, o desejo de falar, então por isso eu vou falar. Mas eu quero que você pense, antes de eu falar o que eu vou dizer nesse vídeo, eu quero que você pense, reflita. Eu vou falando e peço que você vá refletindo enquanto eu falo. Mas introspectivamente, leva para dentro de você de verdade, faz uma introspectiva, segundo aquilo que eu vou dizer. E essa introspectiva vai ser boa, porque vai ter momentos que você vai fazer uma retrospectiva interna, sem esperar ou indiretamente. Mas isso vai ser bom, porque nós sempre que fazemos um vídeo é com a visão de prospectiva, uma visão de ter uma prospecção de um futuro melhor. É uma orientação. Eu tenho visto nos dias odiernos muitas pessoas falarem sobre riqueza, sobre referência, sobre exemplo, enfim. E eu vejo muitas pessoas inspiradas nos escritos de Salomão para escreverem livros a respeito de finanças, por exemplo. Os maiores best-sellers americanos são baseados nos escritos de Salomão. E focam-se muito no que Salomão escreveu. Mas para existir o Salomão, antes teve que existir um Davi, que foi pai do Salomão. E me chama muita atenção os escritos de Davi, porque os escritos de Davi falam muito de humanidade. Davi mostra o que é ser humano. Davi sempre escreveu mostrando o que é ser humano. E ele salmodiava, explicando e dizendo o que é ser humano. E nos momentos mais difíceis da vida, ele se refugiava, ficava no canto dele e ele escrevia. Ele cantava, ele era músico, assim como eu. E ele cantava, ele escrevia, ele fazia algo que viesse ajudar ele naquele momento que ele estava vivendo. E certa feita, Davi escreveu uma coisa muito interessante. Davi escreveu assim: o salmo mais conhecido do mundo, o texto da Bíblia mais conhecido do mundo é o Salmo 23, onde diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o texto mais conhecido da Bíblia no mundo inteiro. Em toda fé monoteísta, o texto mais conhecido é esse, tanto dentro do islamismo, do cristianismo, ortodoxo ou não. E o que me chama a atenção é por que ele escreve: o Senhor é meu pastor. Davi escreve: o Senhor é meu pastor, porque Davi vivia uma crise existencial muito grande. Por que ele vivia esta crise? Porque Davi era um bastardo, Davi era um menino deixado de escanteio, jogado de canto. A preferência era dos seus irmãos, a preferência jamais era dele. Tanto que quando um dia chegou um homem na casa de Davi para procurar pelos filhos do pai dele, estavam todos ali menos o Davi, porque Davi estava isolado no campo. Davi estava isolado fazendo um trabalho que ninguém queria fazer. Davi estava sendo deixado de lado, como sempre, deixado de lado. E o que me chama a atenção é que Davi, ele buscava uma referência. Ele queria uma referência, porque nós queremos uma referência sempre, buscamos uma referência. Davi, quando ele se refugia, ele vê que ele só podia encontrar em Deus um refúgio para a vida dele. Ele agora começa a escrever esse salmo, o Salmo 23. E ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que ele não escreveu: o Senhor é meu pai, nada me faltará? Por que ele não escreveu: o Senhor é minha mãe, o Senhor é meu irmão, o Senhor é meu amigo? Mas não. Ele escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Davi era um pastor de ovelhas. E num momento tão difícil, numa crise tão grande existencial que ele estava vivendo, ele olhava para o lado, ele não via referência, olhava para o outro, também não havia referência. Olhava para tudo que é canto, não tinha referência de mãe, não tinha referência de pai, não tinha referência de irmão, ele não tinha referência de amigo, e ele queria se expressar para Deus
e ele olha para si mesmo como diante de um espelho, e ele vê o que ele era, o que ele fazia, o que ele representava para as suas ovelhas, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, quando lhe faltou referência, ele olhou para dentro de si mesmo e utilizou seu próprio exemplo como referência. Eu não sei a referência que você tem buscado. Eu não sei se tem te faltado referência. Eu não sei se diante desse mundo mal ainda tem alguém que é exemplo para você. E talvez você veja uma escassez tão grande de humanidade, de pessoas humanas, de pessoas que amam, de pessoas que vencem, de pessoas que são exemplo de vida. E quando nos falta referência, parece que o mundo está em decadência. Mas eu quero te dizer uma coisa: talvez lhe tenha faltado referências quando você as procura, porque você é a referência para esta nação. Quando você encontra, para essa geração, quando você encontra dificuldade, em procurar referências, procurar exemplos, e não há, eles não existem, e você sabe o que deve ser feito, você sabe o que é certo, você sabe como deve se proceder, é porque você tem um propósito de ser esta referência pela qual você procura. Talvez você está procurando no lugar errado. É só você olhar para dentro de si mesmo. Você é a referência. Você está procurando em lugar errado. Você mesmo é a referência. Eu tenho certeza que se você conseguir enxergar que não mais existe alguma, é porque você pode ser a única. Pensa nisso. Sei que pode estar tudo muito difícil. Eu sei que você às vezes queria ter alguém para você olhar e imitar, né? Nós queremos desde criança a gente imita alguém, né? O menino imita o pai, a menininha imita a mãe, ou imita o amiguinho de escola. A gente sempre vai imitando alguém. Isso é, a gente sempre tem alguém como referência. Mas quando você está na fase adulta, você tem muito mais compreensão e entendimento, você sabe que falta referência. Você começa a compreender que está faltando. É porque você é ela. Você é ela. Não só para os seus filhos, não só para sua família, não só para sua mãe, para seus irmãos. Mas eu tenho certeza que você é a referência para a sua geração. Ser humano, referência de sucesso, de amor, referência de hombridade, referência de carinho, referência de amizade, referência de felicidade. Eu tenho certeza que você é a referência. Talvez você não sabia disso. Por isso eu pedi para você fazer uma introspectiva no início desse vídeo. E através dessa introspecção, você vai olhar ao seu redor e você vai olhar para si mesmo. E você vai ter certeza de que é você. É você.